Pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa revisão aí para avaliação bimestral, porque terça-feira eu vou precisar faltar e nossa avaliação vai ser na quarta-feira, tá bom? Então não vou conseguir dar revisão na sala de aula, então vou gravar um vídeo para vocês, tá? Já postei lá no Classroom os conteúdos que vão cair, tá bom? Vocês vão ter o módulo de triângulos, que é classificar triângulos pelos lados e pelos ângulos, tá? O módulo de quadriláteros, tá bom? Que vai cair, vocês saberem, né, sobre todos os quadriláteros notáveis. O módulo de expressão numérica, que é vocês resolverem expressão numéricas já prontas, ou então trabalharem com probleminhas com expressão numérica, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o módulo de triângulos, tá? Vocês têm que lembrar que a gente tem 6 classificações para triângulos. Então, 3 quanto aos lados e 3 quanto aos ângulos. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto aos lados, a gente tem os triângulos escaleno, equilátero e isósceles. Quanto aos ângulos, a gente tem os triângulos retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então vamos lá. Um triângulo escaleno, ele tem os 3 lados diferentes, tá? A medida dos 3 lados diferentes. O equilátero tem a medida dos 3 lados iguais. E o isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Tá? Essas são as classificações quanto aos lados. Quanto aos ângulos, retângulo tem um ângulo de 90 graus. Tá? Acutângulo tem os 3 ângulos menores que 90 graus. E o obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Tá? Então, essas são as classificações que vocês precisam saber. Então, ó, classifique os triângulos abaixo pelos seus lados e seus ângulos. Então, a gente quer saber, olhando os lados e os ângulos de todos esses triângulos, o que eles são. Pelos lados, se eles são escaleno, equilátero e isósceles, e pelos ângulos, se eles estão retângulo, acutângulo, obtusângulo. Tá bom? Então, vamos lá. Pelos lados. Vamos começar classificando todos eles pelos lados. Então, vamos lá. Ó. Esse daqui tem 2 lados de 4 centímetros e um de 5,5. Então, 2 iguais e um diferentes. Ele é o quê? Isósceles. 2 lados iguais e um diferente, isósceles. Esse daqui, 3,5, 3,5, 3,5. Os 3 lados são iguais, então ele é equilátero. Tá? Esse daqui, os 3 lados diferentes, ó, 4, 3 e 6. Então ele é o quê? Escaleno. Tá? Esse, 2 iguais e um diferente, certo? Então ele é o quê? Isósceles. Tá? Esse daqui, ó, ele tem esse de 3,2, tá? E a gente não tem as outras duas medidas. Mas se a gente olhar, ó, esse daqui, ele é menor que esse daqui também é menor que esse daqui também é menor que esse, ou seja, os 3 são diferentes. Ele é o quê? Escaleno. Tá bom? Nem sempre a gente vai ter todas as medidas, mas ele dá pra gente ver visualmente que ele é um escaleno. E aqui a mesma coisa, ó, 6,4 centímetros, 6 centímetros e 3 centímetros. Também é escaleno porque ele tem os 3 lados diferentes, tá bom? Agora vamos classificar eles quanto aos ângulos, tá bom? Retângulo tem um ângulo de 90 graus, acutângulo, os 3 são menores que 90 e obtusângulo tem pelo menos um ângulo maior que 90 graus, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui tem 2 de 45 e esse de 90, né? Ó, esse quadradinho, quando forma um L assim no ângulo, ó, é ângulo de 90 graus. Tem ângulo de 90 graus, é retângulo. Então, esse triângulo ele é isósceles e retângulo, tá bom? Esse aqui, ó, os 3 ângulos são menores que 90. Então, ele é o quê? Acutângulo.
Ou seja, esse triângulo é equilátero e acutângulo. Esse aqui, ó, tem um ângulo maior que 90 graus, esse de 130. Então, ele é o quê? Obtusângulo. Ele é, então, escaleno e obtusângulo. Ah, esse também tem um ângulo maior que 90 graus, ó, de 110. Então, ele é isósceles e obtusângulo, certo? Esse aqui tem um de 90, ó. Olha o L aqui, ó, o quadradinho aqui. Então, ele é escaleno e retângulo, tá? E esse aqui tem os três menores que 90 graus, ele é o quê? Acutângulo. Então, ele é escaleno e acutângulo, tá bom? Vocês vão ter que decorar isso para fazer a prova, tá? Tem que saber o que é um triângulo escaleno, equilátero, isósceles, retângulo, acutângulo e obtusângulo, tá bom? Vocês precisam saber cada um deles. Então, ó, escaleno tem as três medidas dos lados diferentes. Equilátero, as três medidas dos lados iguais. Isósceles, duas medidas iguais e uma diferente. Quanto aos ângulos, o retângulo tem um ângulo de 90 graus. O acutângulo tem os três ângulos menores que 90. E o obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Tá bom? Facinho, mas precisa saber todas essas 6 classificações. Tá? Exercício 2. Qual a classificação do polígono abaixo quanto aos seus lados? Ele quer o nome desse polígono. E aí os polígonos recebem nome dependendo da quantidade de lados que eles têm. Então, esse polígono tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E aí eu quero saber como que chama um polígono de 8 lados. Então, vamos relembrar, ó. Se tem 3 lados, é triângulo. Se tem 4 lados, é quadrilátero. Se tem 5 lados, é pentágono. Se tem 6 lados, é hexágono. Se tem 7 lados, heptágono. Se tem 8 lados, octógono. Se tem 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Tá? Eu vou pedir para vocês saberem até o 10, porque tem o 11, que é um decágono, o 12 é dodecágono, o 13, tridecágono, o 14, quadridecágono, o 15, pentadecágono, o 20, icoságono e assim por diante. Até aqui já tá bom, tá bom? Nesse nosso caso, um polígono de 8 lados é um octógono, tá bom? Vocês têm que saber pelo menos do 3 ao 10, tá bom? Exercício 3. Quais das figuras abaixo podem ser consideradas polígonos? A gente aprendeu, né? O que é um polígono? Toda figura que é fechada, composta apenas por retas, tá bom? Então, a letra A é polígono? Sim, porque, ó, uma figura fechada composta por retas. A letra B é polígono? Não, porque apesar dela ser fechada, ela tem o quê, ó? Curvas, ó. Ó, olha isso daqui, ó. Tem curva, não é polígono. A letra C é polígono? Sim, ó, fechada e compostas por retas. Letra D é polígono? Não, ó, ela é aberta, olha aqui a parte de baixo aberta. Letra E é polígono? Não é polígono, porque também tem uma parte aberta. E a letra F é polígono? É polígono, porque ela é fechada e composta apenas por retas. Tá bom? Então, para ser considerado um polígono, precisa ser uma figura que é fechada e composta apenas por retas, tá bom? Exercício 4, para colocar verdadeiro ou falso, é um exercício sobre quadriláteros. Vocês também vão ter que lembrar dos quadriláteros, tá bom? Quais são as propriedades dos quadriláteros? As mais importantes. A gente tem, ó, o retângulo. O retângulo é todo quadrilátero que tem 4 ângulos iguais, tá bom? Possui 4 ângulos iguais, é um retângulo, tá? O losango é todo quadrilátero que possui 4 lados iguais. Os 4 lados precisam ser iguais. E o quadrado é todo quadrilátero que possui essas duas coisas ao mesmo tempo. Os 4 lados têm que ser iguais e os 4 ângulos também precisam ser iguais.
tá bom? Então, o retângulo, 4 ângulos iguais, o losango, 4 lados iguais, e o quadrado, 4 ângulos e 4 lados iguais, tá bom? Aí a gente tem o quê? Depois do retângulo, do losango e do quadrado, a gente tem o paralelogramo, que precisa ter os dois pares de lados paralelos, tá? Ó. Então, ó, esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Ele tem dois pares de lados paralelos. E aí a gente tem o trapézio, que precisa ter só um par de lados paralelos, ó. Então a gente pega, ó, esse daqui, ó, esse lado aqui de cima é paralelo a esse daqui. Mas esse daqui não é paralelo a esse, ó, porque se eu continuar traçando, eles vão se encontrar em algum lugar, ó. Então eles não são paralelos, tá bom? O trapézio precisa ter apenas um par de lados paralelos, tá bom? O paralelogramo precisa ter dois pares de lados paralelos, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. Todo trapézio é também paralelogramo? Então vamos pensar, ó. Ele está falando que todo trapézio é um paralelogramo, tá bom? Se isso é verdadeiro ou falso. O trapézio precisa ter só um par de lados paralelos. Todo paralelogramo tem pelo menos um par de lados paralelos. Então, isso é verdadeiro. Todo trapézio é um paralelogramo. Tá bom? Nenhum paralelogramo é quadrado, tá? Então, vamos lá. Ele está falando que nenhum paralelogramo, tá, que a gente tenha, ele seja quadrado. Então, presta atenção. O paralelogramo tem que ter dois pares de lados paralelos. O quadrado também tem dois pares de lados paralelos. Só que, qual que é o problema? O quadrado precisa ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais, tá bom? E isso daqui a gente não consegue fazer no paralelogramo, tá? Então, isso daqui é falso, tá? Alguns trapézios são losangos? Então, vamos lá. Ele está falando se tem como algum trapézio ele ser losango, tá bom? Para ser losango, ele precisa ter os 4 lados iguais, tá? O trapézio precisa ter só um par de lados paralelos. Dá para fazer isso, tá? Com só um par de lados paralelos. Então, isso daqui é verdadeiro. Existem retângulos que são quadrados, tá? Verdadeiro também. Por que isso daqui é verdadeiro? Ó, os retângulos, eles precisam ter só os 4 ângulos de 90 graus, tá? O quadrado também. Então, tem retângulo que pode ser quadrado, tá bom? Todo retângulo é também um quadrado. Nem todo retângulo, tá? Isso é falso. Por quê? O retângulo pode ter os lados diferentes, ó. O quadrado tem que ter todos os lados iguais. Então, nem todo retângulo é quadrado, tá? Nenhum losango é paralelogramo. Isso também é falso. Porque os losangos, eles podem ter dois pares de lados paralelos, assim como os paralelogramos. Então, tem losango que é paralelogramo, sim. Todo losango é paralelogramo. Aqui também é falso, tá? Nem todo losango vai ser paralelogramo, tá bom? E a última, existem trapézios que não são losangos, tá? Tem trapézio que não são losango. Então, o trapézio tem apenas um par de lados paralelos, o losango precisa ter os dois, né? Então, aqui também é verdadeiro, tá? Existem trapézios que não são losangos, tá? Então, esse daqui, para mim, é a matéria mais complicada aí para vocês, tá? Porque vocês têm que entender de todas as figuras, tá? E associar elas, tá bom? Então, dá uma atenção especial aí. Lembra que, para ser retângulo, ó, precisa ter só os 4 ângulos iguais. Para ser losango, precisa ter os 4 lados iguais. E para ser quadrado, precisa ter os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Para ser paralelogramo, precisa ter 2 pares de lados paralelos. E para ser trapézio, precisa ter só um par de lados paralelos, tá bom? Dá uma olhada também na foto que eu mandei o dia que eu montei a lousa disso daqui. Lá tem tudo isso daí explicadinho, bonitinho.
E ainda falando sobre essas relações aqui, ó. Se todo trapézio é paralelogramo, se todo paralelogramo é quadrado, lá tá tudo explicadinho para vocês. Então dá uma olhada naquela foto da lousa que vai ajudar vocês demais, tá bom? E para finalizar, expressão numérica. Vai cair tanto assim montadinha para resolver, quanto em forma de probleminha, tá bom? Então vamos resolver essas daqui e depois os problemas. Então vamos lá, ó. Calcule o valor numérico, ou o valor das expressões numéricas. Então vamos lá. Letra A, 145 menos 2 vezes 5 elevado a 2. A gente começa resolvendo pela potência. Então copia todo o resto. 5 elevado a 2, cuidado, gente, não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, dá 25, tá bom? Agora a gente faz a multiplicação, então fica 145 menos 2 vezes 25, 50. E agora finaliza, 145 menos 50 é 95, tá? Letra B, 20 mais 3 elevado a 3 vezes 7. Primeiro a gente começa resolvendo a potência, 3 elevado a 3. Então, 20 mais. Toma cuidado, gente. 3 elevado a 3 não é 9, não é 3 vezes 3. É 3 vezes 3 vezes 3, dá 27 vezes 7. Faz a multiplicação agora, 20 mais. 27 vezes 7 dá 189. E aí, finaliza, 20 mais 189 é 209. Tá? Deixa eu só conferir aqui. 27 vezes 7. 7 vezes 7, 189. Isso mesmo, tá bom? Letra C. 7 ao quadrado menos 4 vezes 6. Começa pela potência. Vou falar mais uma vez. 7 elevado a 2 não é 14, não é 7 vezes 2, é 7 vezes 7, dá 49. Tá? Agora faz a multiplicação. 4 vezes 6 é 24. E aí, 49 menos 24 é 25. Tá bom? Essa letra D, ó. Primeiro a gente vai resolver a soma dentro do parênteses. Então, vai ficar 3 vezes 7 mais 2, que é 9. E aí, isso está elevado a 2, ó. Agora resolve a potência. 9 elevado a 2 é 81. Cuidado, gente, não é 18. É 9 vezes 9, não 9 vezes 2. E 3 vezes 81 dá 243. Tá bom? Aqui a mesma coisa, ó. Primeiro a gente vai resolver dentro do parênteses e depois a potência. Então vai ficar 180 menos. E dentro do parênteses, o que acontece? Tem uma multiplicação primeiro, então resolve ela primeiro. Fica 25 menos 15 elevado a 2. 25 menos 15 é... Deixa eu apagar aqui. É 10. E esse 10 está elevado a 2. Quanto que é 10 elevado a 2? É 100, não é 20. E aí, 180 menos 100 é 80. Tá bom? Cuidado, gente. Cuidado com essas potências. Não é 10 vezes 2, é 10 vezes 10. Tá? Toma bastante cuidado aí. E para finalizar os probleminhas, tá? Os probleminhas não precisa resolver montando expressão. Pode resolver do jeito que vocês conseguirem, tá? Ó, Júlia e Gabriel foram tomar lanche juntos. Cada menino pediu um sanduíche no valor de R$10,50 e uma vitamina no valor de R$7,20. Júlio pagou a conta com uma nota de R$50. Quanto que ele recebeu de troco? Então vamos pensar assim, ó. Cada um pediu um sanduíche de R$10,50, então R$10,50 mais R$10,50. E um suco de R$7,20 cada um. Então tem que somar os dois. Então, R$10,50 com R$10,50 então vai dar 0. Aqui vai dar 10, sobe 1. Aqui vai dar 1, R$21. E aqui vai dar 0, 4, R$14,40. Para a gente saber o quanto que eles gastaram no total, vou somar 21 mais R$14,40. Então, vai dar 0, 4, 5. Eles gastaram no total R$35,40. Ele pagou com uma nota 50, quer saber de quanto foi o troco. Então, a gente tem que fazer 50 menos o que eles gastaram, que é R$35,40. 0 menos 0 é 0. 0 não tira 4, tem que pedir emprestado, tá? 10 menos 4 é 6, 9 menos 5 é 4 e 4 menos 3 é 1. Então, eles receberam de troco R$14,60. Tá bom? Então, ó, somei os dois sanduíches que eles compraram, porque comprou um cada um.
somei as duas vitaminas que eles tomaram, somei esses dois valores que foi relacionado aos referentes, né, aos dois sanduíches e as duas vitaminas, eles gastaram R$ 35,40. Para saber quanto que recebeu de troco, o que ele pagou, né, a nota de R$ 50, menos o que eles gastaram, R$ 35,40, eles tiveram R$ 14,60 de troco, tá bom? Rafael está organizando sua coleção de 52 jogos de videogame. Inicialmente, ele separou 2 grupos com 17 jogos cada um, relativos a jogos de luta. Quantos jogos ele ainda tem de organizar? Então, o que aconteceu? Ele tinha 52, ele juntou 2 grupos de 17. 17 mais 17, 34. Certo? E ele quer saber quantos jogos faltam para ele organizar. Então, 52, que é o que ele tinha, menos 34 que ele já organizou. Pede emprestado aqui, isso daqui dá 8, 4 menos 3 é 1. Então, falta ele organizar 18 jogos, tá bom? Então, esse é o conteúdo e a revisão aí da avaliação de vocês. Deve ter dado uns 30 minutinhos, né? Então, vai cair módulo de triângulos, módulo de quadriláteros, módulo de expressão numérica, tá? O que vocês têm que saber de triângulos? Vamos lá, recapitulando. Classificar eles quanto aos lados e quanto aos ângulos. Escaleno, 3 lados diferentes. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Quanto aos ângulos. Tem um ângulo de 90 graus? Retângulo. 3 ângulos menores que 90 graus? Acutângulo. E um ângulo maior que 90 graus? Obtusângulo. Tem que saber a classificação de polígonos, pelo menos do 3 ao 10, como que eles chamam. Tem que saber o que é um polígono, tá? Toda figura formada por reta e fechada. Tem que saber sobre os quadriláteros, o que é um retângulo, um losango, um quadrado, um paralelogramo e um trapézio. Então, retângulo, 4 ângulos iguais. Losango, 4 lados iguais. Quadrado, 4 ângulos e 4 lados iguais. Paralelogramo, 2 lados paralelos. E trapézio, apenas um par de lados paralelos, tá? Resolver expressão numérica, tá bom? Já montada, e trabalhar com um probleminha com expressão numérica, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me procurar.